pedir a atenção de todos, por favor. Nós vamos, nesse momento, solicitar que você possa colocar a sua cadeira um pouquinho mais de frente para cá, que é melhor para você acompanhar aquilo que nós vamos trazer de agora em diante, né? Você não ter nenhum problema aí na sua coluna e não entrar com a sua indenização, né, pastor Carlos? É isso aí. Para todo mundo sair inteiro daqui como entrou. É melhor, na verdade, vai ser melhor do que entrou. Ok? Eu quero nesse momento, então, estar convidando o pastor Fábio e a pastora Céia para subir, por favor. Esse casal maravilhoso aí de Itapema, a igreja Vida Plena. Agradecemos a igreja Vida Plena também pela presença deles aqui, nessa noite. O pastor Fábio e a pastora Céia vão estar, então, ministrando para nós a palavra nessa noite. Eu gostaria que, antes que o Marlon estar cantando ainda mais um louvor e a pastora subir, vocês estivessem estendendo sua mão para cá, nós estávamos orando pelo casal, ok? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar na Tua presença nesse momento pastor Fábio, pastora Céia, Senhor, que se dispuseram a estar conosco nessa noite. Eles vieram ali de Itapema para estar aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. E, Senhor Deus, nós cremos que Tu preparou, Senhor, para essa noite a palavra certa, Senhor, para todos nós que estamos aqui nessa noite. A palavra certamente falou primeiramente com o pastor Fábio, para que ele pudesse trazer aos nossos corações, sendo o teu canal nessa noite, através do teu Espírito Santo. Usa ele da forma que o Senhor realmente deseja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, o Alan vai estar cantando mais um louvor, depois fica com vocês. Amém. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for.
ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Primeiro as damas, então sou eu primeiro, graças a Deus. Então, como o pastor Sérgio falou, para quem não sabe, eu sou a Céia, casada com o Fábio, vai completar agora 20 anos, né? Passei pouco, mas porque eu dava um pouquinho para chegar no pai e na mãe, né? Eu sou filha do pastor Paulinho, da pastora Neca, 41 anos. Costumo dizer, só para dar intriga da oposição, que eu sou preferida, só para dar aquela mexida assim. Só para dar uma mexida na minha casa. Costumo dizer que eu sou a preferida. Aí esses dias as minhas meninas falaram: mãe, o vô tem que entender uma coisa. Quem está com ele é o preferido dele. Porque lá em casa, uma das meninas achava que ela era preferida. Até que ela chegou num lugar e viu o vô falando para a outra que a outra era preferida. Aí ele falou: como eu não era preferida? Eu disse: não, é preferido que está comigo naquela hora. Então assim, hoje, né, eu sou a preferida. Pergunta aí o mais novo, diz as línguas que ele é o preferido. Mas eu prefiro orar pelos meus olhos da fé. Mas é muito bom poder estar aqui nessa noite e compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito na nossa vida como casal. Hoje, enquanto a gente estava vindo para cá, eu estava me lembrando, eu falo sempre para o pessoal lá da igreja que há muito tempo atrás, como eu disse, em 41 anos, o pai e a mãe já ministravam para casais. E eu lembro de ouvir eles ministrando e pensar: meu Deus, que absurdo. Até parece que um casal vai discutir por essas coisas. Nada a ver, eu pensava. E hoje, quando acontece essas coisas na minha casa, eu penso: não é que a minha mãe tem a razão naquilo que não é que ela estava falando a verdade. E às vezes eu falo, né, para as meninas em casa, quando a gente casa, a gente vê que tudo é diferente, né? Nem todas as coisas são como a gente pensava. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele se faz presente em todos os momentos. E quando nós buscamos no Senhor, a nossa vida é restaurada todas as vezes, todos os dias. E eu quero dizer para você que é muito bom poder ser casada. Ainda bem que Ele me escolheu, Ele não desistiu de mim. Ainda bem que eu agarrei Ele e disse: querido, casa comigo. E liguei pro pai, perguntei: pai, se o meu professor quiser namorar comigo, o pai deixa? Eu disse: ô, meu filho, inocente. Até parece que o teu professor vai querer namorar comigo. Quem sabe? Meu professor é o teu aluno aplicada. Estou aqui. Mas antes de deixar ele falar, eu fui uma aluna muito aplicada, né? Como ser, ó, o meu professor. As meninas eles perguntam: mãe, quando foi isso? Eu falei: olha, na hora da aula não foi. Inclusive, eles, às vezes ele fala assim: olha, Odisseia, quer falar no meu lugar? Eu disse: não, Bárbara, tranquilo, pode continuar da aula. Eu gostava de uma conversa, mas nos intervalos, eu conquistei a operação dele. Aí ele não resistiu. Mas antes de entregar a palavra para ele, que era meu direito, era só me apresentar, né? Só dizer que somos muito bem casados, eu sou grata a Deus pela vida dele. Eu queria deixar um versículo para você que durante essa semana eu tenho meditado muito, é o Salmo 30. Os últimos versículos falam assim: Senhor, transformasse meu pranto em dança, tirasse minhas roupas de luto e me vestisse de alegria, para que eu cante louvores a ti, a nome caro. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Se nós estamos aqui nessa noite, por um dia, o Senhor tirou o nosso luto, o Senhor tirou as nossas vestes sujas e nos deu vestes novas. Então, que a sua vida, você possa receber o melhor de Deus. No seu casamento, o Senhor possa tirar as vestes que estão sujas e colocar a veste nova. E você sair daqui nessa noite dizendo: obrigado, Senhor, porque tem se transformado o meu pranto em alegria. Deus abençoe vocês. Boa noite, a paz. Que bom estar aqui
que agradecer os pastores da igreja, pastor Paulo, pastor Neca, pastor Sérgio, pastor Valdete. É muito bom, pastor Jackson, pastor Grazi, poder rever vocês e estar juntos com vocês novamente. Gente, que alegria. A Céia, ela gosta de falar e gosta de lembrar que ela conquistou o professor, né? Mas ela foi uma boa aluna. Eu me lembro de entregar alguns trabalhos para ela dizendo: refaz, né? Brincadeira. Só para a gente quebrar o gelo. Abra sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João. Hoje eu falei para a Céia, né? A gente estava no quarto, eu cheguei da igreja, ela perguntou: o que você vai pregar? Eu disse: eu vou pregar isso assim, assim, assim. Expliquei para ela a mensagem. Aí ela me fez uma pergunta. Ela disse: como é que é o nosso casamento? Eu disse: pronto. Eu mudei a mensagem. A ideia não era ter uma DR antes, da sexta-feira à noite, depois do jantar de casais. E a pergunta dela já iniciou uma DR. Eu falei: vou mudar a mensagem. Então, mudei a mensagem, já não vou pregar aqui, vou pregar outra coisa. Vamos falar sobre algo que nos dá esperança no casamento. Todo casamento passa por luta. Todo casamento passa por crise. Todo casamento passa por dificuldade. Aliás, conta-se a história de que uma mulher, sempre começa pelas mulheres, né? Ela guardou uma caixinha no armário e dizia para o marido: não mexa nessa caixa. E o tempo do casamento foi passando, mas o marido, o que ela guarda naquele negócio ali? Mas um dia, os anos se passaram e o homem não é curioso também, mas um dia ela saiu, foi para o shopping, e ele foi lá no armário, abriu, viu aquela caixa e disse: ela não vai saber. Foi lá na caixa, abriu a caixinha e encontrou 3 ovos e 15 mil reais. Meu Deus. Fechou a caixinha, botou no lugar. A mulher chegou do shopping, ele olhou para ela, disse, não se aguentou da curiosidade, perguntou para a mulher, falou: amor, querida da minha vida, minha paixão, assim, eu não resisti, acabei abrindo aquela caixinha. Ela olhou meio séria para ele, e aí ele perguntou para ela, falou: o que é aqueles 3 ovos, aquele dinheiro todo, o que é aquele negócio lá? Ela falou: pois é, seguinte, aqueles ovos representam as vezes em que você me machucou e me feriu. O maridão ficou feliz da vida, olhou aquilo e falou: nossa, ao longo de todos esses anos ela tem só 3 ovos naquela caixinha, né? Tô bem na fita. Aí ele perguntou para ela: e o dinheiro? É que cada vez que completava uma dúzia eu vendia. Todo casamento tem os seus problemas. Vamos para a Bíblia? João capítulo de número 2. Nós vamos ver o início de um casamento. No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram.
E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já estão bem satisfeitos, serve o vinho inferior, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. É muito interessante que Gênesis começa com um casal. É muito interessante que o primeiro milagre é realizado em um casamento. E é muito interessante que o livro do Apocalipse mostra um símbolo do casamento como a união entre Cristo e a sua igreja. Isso mostra para a gente que a preocupação central do Senhor é com a família, é com a saúde da família, e não apenas com a questão espiritual. Ele não está preocupado apenas em salvar a nossa alma e deixa a gente viver aqui de uma forma ruim. Ele está preocupado com que todas as áreas da nossa vida, principalmente a área familiar, possa refletir a glória dele. Então, gente, todo casamento vai passar por dificuldades, e todo casamento vai passar por momentos de ajustes, momentos de adaptações e de imprevistos. Por exemplo, eu tenho certeza que seu casamento não passou pelas lutas que eu passei, porque você é diferente de mim. Mas eu, por exemplo, a gente chegou a conversar algumas vezes, né, Céia, com relação a alguns assuntos. Por exemplo, qual é o lado que ela coloca a folha do papel higiênico? Alguém já brigou por causa disso? Se o tubo de pasta é apertado no meio ou no início? Se eu chegava em casa, por exemplo, e ela queria conversar, e eu chegava em casa e eu queria ler, até que um dia ela olhou para mim, nós tínhamos recém almoçado, a gente não tinha televisão, e eu cheguei, almocei, e ela falando que ela gosta de conversar, ela dizia, gostou, e antes que eu respondesse qualquer coisa, ela dizia, eu gostei do almoço que eu fiz e tal. E aí a gente terminou o almoço, eu fui para a sala, sentei, peguei um livro, até que ela chegou na sala e disse, Fábio, ou você conversa comigo, ou a gente não vai ter um casamento bom. Naquele dia eu fechei o livro e disse, deixa eu dar atenção para minha mulher. Porque até então, na minha cabeça, eu estava sendo uma pessoa boa, um marido bom, trazia comida para dentro de casa, não faltava nada naquele momento e tal. Mas a gente teve que se acertar em detalhes pequenos. Um tubo de pasta, para alguém não é nada, para mim era o fim do mundo, um tubo de pasta sem uma tampa. Até que eu descobri que tinha tubo de pasta que vem com a tampa junto. Mas alguém conseguia arrancar o tubo de pasta. A gente passa por adaptações, a gente passa por momentos difíceis. A vida ela é feita de continuidade, gente boa. Algumas lições que esse texto mostra para a gente. Eu queria compartilhar com vocês bem rapidamente o que Deus colocou no meu coração. Primeiro, deixe Jesus transformar toda decepção em esperança. Sou pastor há 20 anos, eu converso com os casais antes deles irem para o altar, e é muito legal quando você conversa com o noivo, conversa com a noiva, e aí eles olham assim e dizem, ela é o amor da minha vida, pastor, eu não vivo sem ela. E esses dias mesmo eu casei, deixa quieto, tá transmitindo aqui. Eu não vivo sem ele. E aí a gente olha e fala, é uma admiração que um tem pelo outro. E o problema da admiração é que a intimidade revela quem a gente é. A convivência mostra às vezes um lado que a gente tem, que quando a gente não é casado, a gente não conhece. E quando a gente passa a viver juntos, a gente descobre coisas que a gente olha e diz, meu Deus do céu, gente, eu não imaginava que ele era assim. Todo mundo olha para mim e sempre achava que eu era calmo.
Né, Sérgio? Hashtag. Até que a gente acaba um dia não segurando as coisas. Então veja, a gente casa tendo uma imagem um do outro. E o problema é que às vezes essa imagem ela é quebrada. E quando a imagem é quebrada, nasce a decepção. A gente olha e diz, mas não, parece que não foi essa a pessoa com quem eu me casei. O casamento aqui que estava iniciando, estava prestes a ter, já no início dele, uma grande decepção. É uma decepção na cultura judaica faltar vinho. É algo impensado. Esse noivo, ele seria motivo de vergonha no meio das pessoas. Como você pode planejar um casamento e não organizar a festa de uma forma adequada? Para nós não dá nada, mas para eles, naquela época, terminar o vinho era uma vergonha. Então, o casamento é assim, a decepção bate a porta. A crise bate a porta. Fruto, às vezes, de uma palavra mal colocada. Fruto, às vezes, de uma falta de elogio. Você já percebeu que nós somos extremamente educados? Eu estou sendo bem prático hoje, tá, gente? Nós somos extremamente bem educados com pessoas que a gente não conhece. Alguém abre a porta para a gente diz... Me ajuda aí, gente. Alguém abre a porta para a gente diz... Mas nem sempre a gente diz obrigado para a mulher ou para o marido que convive com a gente. Às vezes a gente elogia a pessoa que a gente vê às vezes uma vez no dia. Mas nem sempre a gente elogia a mulher ou o homem que convive com a gente. E assim é que a decepção vai se estabelecendo. Uma mágoa, fruto de uma discussão mal conduzida. O mito do casamento perfeito é algo que tem destruído muitos casamentos. Todo casamento tem crise, gente. Todo casamento passa por momentos em que a gente tem que sentar à mesa e conversar e dialogar. A questão não é se nós vamos precisar dialogar ou não. A questão é como nós vamos conduzir a nossa conversa. Como a gente vai conduzir essa situação. Então, a lição que o texto nos dá é que Jesus pode transformar toda essa tristeza, toda essa frustração em esperança. Não há casamento que ele não possa renovar. Não há relacionamento que ele não possa entrar e fazer com que algo novo chegue no casal. Ao longo dos 20 anos de ministério, uma das alegrias que a gente vive, os pastores estão aí, podem confirmar isso, o pastor tem muito mais tempo do que eu. Uma das grandes alegrias que a gente tem no ministério é quando a gente vai vendo casamentos sendo transformados, as pessoas se achegam ao Evangelho de um jeito, a palavra de Deus toca no coração, restaura as feridas, tira a mágoa e o casal segue adiante. Essa é uma das maiores alegrias que a gente vê no ministério, casamentos sendo transformados, e essa é a lição do texto. O meu conselho para vocês essa noite: deixe Jesus transformar em esperança toda decepção que foi acumulada ao longo da jornada. O meu avô, quando ele completou 70 anos de casamento. Tem alguém aqui completando 70 anos de casado? Ninguém? O meu avô completou 70 anos de casamento. Foi um velhinho bem romântico, tinha seus 93 anos. Mandou fazer uma festa, mandou fazer um selo, porque a minha avó
foi funcionária aposentada dos Correios, ele foi lá, pediu, eles fizeram um selo comemorativo para ela, de um lado a imagem dela, do outro lado uma aliança, duas alianças entrelaçadas formando um coração, um velhinho extremamente romântico. E então eu perguntei para o meu avô, disse: vô, senta aqui comigo e me ensina, como faz para chegar aos 70 anos de casamento desse jeito? Meu avô, bem simples, olhou para mim e disse: meu filho, aprende duas lições básicas na sua vida. Aprenda a amar e aprenda a perdoar. Sem essas duas coisas, você não constrói um casamento longevo. Então, gente, deixe Jesus transformar toda decepção em esperança. Há esperança para a família, há esperança para o casamento. Nós podemos viver dias muito melhores do que nós já vivemos até então. A segunda lição: deixe Jesus transformar a frieza em amor. Os convidados não estavam percebendo o que estava acontecendo. A festa estava rolando, todo mundo bebendo, todo mundo comendo, todo mundo celebrando, todo mundo festejando. Ninguém se importava com o problema. Mas Jesus decidiu agir secretamente no casamento. E o que me chama a atenção aqui, gente, é uma questão muito interessante. Você não vê Jesus orar, você não vê ele fazer um culto, você não vê ele fazer nada. Ele apenas dá instruções. Isso é uma coisa que chamou a minha atenção. Uma instrução bem colocada. E a decisão de obedecer à instrução de Jesus pode transformar qualquer história. Uma instrução bem dada e a decisão de obedecer àquela instrução pode transformar o casamento. O casamento, assim como a vida, é marcado por algumas estações. O casamento começa com o verão, que é a estação mais quente do ano, é a estação da paixão. Quem nunca teve um amor de verão? Quem nunca teve uma paixãozinha de verão? Mas o casamento, ele também vai passando pelo outono, que é o momento onde as coisas começam a esfriar, as cores mudam, até que chega o inverno, e aí é onde mora o grande perigo. Mas o que as pessoas precisam se lembrar, que ao final do inverno vem também a primavera. Uma nova estação chega com um novo tempo, com um novo momento, trazendo nova vida. Então a gente precisa entender isso. Há momentos em que o inverno bate a porta da nossa casa, bate a porta do nosso relacionamento, e a gente precisa aprender a viver. A bem da verdade, o inverno, quando a gente aprende a viver ele pode ser muito bom. Eu, por exemplo, gosto, às vezes, não muito frio, mas tem frio que eu gosto. Você pega uma coberta, chama a esposa do lado, assiste um filme, tem a companhia da pessoa com quem você ama. A gente só precisa aprender a viver as estações do ano. A gente precisa aprender a viver as épocas que a gente tem para viver. O que eu tenho falado para os jovens da nossa igreja que casam é exatamente isso. Não dá para você construir um casamento vivendo a vida de solteiro. Você precisa deixar a vida de solteiro para trás para que você possa ingressar no casamento. A mesma coisa, quando os filhos chegam, não é a mesma coisa do que quando a gente não tem filho. Então, quando os filhos batem a porta, o casamento passa por uma nova transformação, por uma nova mudança. Quando os filhos vão crescendo, as estações vão mudando. Hoje, as nossas filhas maiores têm 15 anos de idade. Esse dia eu falei
para os jovens da igreja. O primeiro que quiser namorar com a minha filha vai precisar aprender a orar comigo às 6 horas da manhã na igreja. Até hoje não apareceu nenhum pretendente para namorar as minhas filhas. Aí elas chegaram em casa, brincaram comigo: pai, o pai acaba com a gente. Eu falei: não, estou protegendo vocês. Mas a gente precisa aprender a viver cada estação do ano, porque vai chegar o dia. Eu e a Céia, a gente procura tirar um dia para a gente. Agora as meninas têm a quarta-feira que elas vão estudar de manhã, de tarde, das 7h30 da manhã às 6 da tarde. Eu já decidi que a minha folga pastoral vai ser exatamente naquele dia. Já deu BO em casa, as meninas quiseram brigar, mas eu disse: eu vou tirar esse dia para ter com a minha esposa. Por quê? Porque eu sei que as minhas filhas um dia vão sair de casa. E quem vai ficar em casa seremos eu e a Célia. É uma nova transformação. É uma nova etapa da nossa vida. E deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. O que dá sustentação para a família é o casamento. Não é a família que dá sustentação para o casamento. Eu gosto muito do pastor José Gonçalves. Ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz o seguinte: o casamento é a espinha dorsal da família. É ele que dá sustentação para tudo aquilo que do casamento procede: filhos, ambiente, família, casa. É o casamento que dá sustentação para tudo isso. Por isso eu fico muito feliz quando eu vejo a igreja enfatizando os casais e dedicando tempo para os casais, porque casais bem resolvidos, curados, sarados, constroem famílias bem resolvidas, curadas, saradas, e consequentemente a igreja é uma igreja viva, alegre, influente, uma igreja que transforma o lugar onde ele é. Então veja, eu estou falando para você que as estações vêm, o inverno chega, mas a boa notícia que a gente tem é que Jesus tem poder para transformar toda a frieza de um casamento em um novo amor. O meu segundo conselho: deixe Jesus entrar na história de vocês e transformar toda a frieza, toda a apatia em amor. O pastor e a pastora completaram 48 anos. 50 conhecendo. Eles provaram para a nossa casa, para a nossa família, que é possível viver 48 anos casados, apaixonados e servindo a Deus. Nós não temos desculpa, né, Sérgio? A gente até os 48 a gente tem que chegar lá. 48 anos de uma história. Não significa que não houveram momentos difíceis. Não significa que não houveram momentos de crises. Significa uma coisa: que apesar da crise houve uma decisão. E é aqui que eu queria terminar a mensagem dessa noite. Um casamento perfeito não é feito com a ausência de crises. Um casamento perfeito é feito com a decisão de superar as crises que batem à nossa porta. Seja qual for a luta que você esteja enfrentando, seja qual for a situação, o momento que você está enfrentando, tenha plena convicção que se Jesus entrar na história, se você trouxer ele não como convidado, mas como alguém que faz parte da sua história, faz parte da sua vida, você pode e vai viver
algo melhor do que você já viveu, seja nesses 20, seja nesses 30, seja nesses 48 anos de casamento. Há algo novo e muito melhor esperando o seu casamento, se Cristo Jesus estiver junto com você. Eu disse que eu iria terminar, eu quero apenas orar com você. Eu gostaria que, se for possível, pastor, que os casais pudessem ficar em pé. Eu quero apenas orar com os casais dessa noite. Gente, que a vida matrimonial de vocês siga assim, com Jesus transformando todas as decepções em esperança, toda frieza em amor, os imprevistos em paciência e a vergonha em honra. Uma vez fazendo um casamento, e eu termino aqui, eu estava falando sobre como é maravilhoso viver um casamento com Jesus. E uma pessoa bem mais idosa do que eu chegou até mim ao final do casamento, ao final da celebração, e disse: quantos anos você tem de casado? Na época eu tinha uns 9 ou 10 anos de casado. Eu disse: olha, eu tenho 9 anos de casado. Ele disse: pois bem, quando você chegar no tempo que eu tenho de casamento, você vai ver que não é bem assim romântico como você está ensinando esse casal. Eu olhei para ele e disse: olha, eu espero que não, porque a instrução que eu vejo pela palavra é que a tendência é que o casamento com Cristo seja cada vez melhor, porque a gente aprende a viver melhor com a gente aprende a viver melhor com Deus, e a gente aprende a viver melhor com a pessoa que a gente ama. Porque, na verdade, fica lá, quando a gente tem Deus, a Bíblia, simbolizando Deus, como nosso referencial, quando um casal chega, ele está assim. Quanto mais ele busca a presença de Deus, dá um passo para frente, certo? Dá mais um. Quanto mais esse casal procura seguir juntos a sua jornada com Cristo em direção a Deus, dá mais um passo, amor. Mais próximo, esse casal vai estando um do outro. Melhor a vida vai sendo, mais feliz, porque nós vamos nos tornando pessoas melhores. Eu queria orar por você. Segure a mão do seu marido, ou abrace, se for possível, a sua esposa. Gostaria de ter um tempo de oração pelos casais dessa igreja. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor pelos casais que estão aqui nessa noite, e clamamos, Deus, para que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada família que está aqui representada. Talvez, Deus, eles estão atravessando momentos em que a tristeza bateu a porta, fruto de uma palavra mal colocada, fruto da ausência de um elogio, de uma decepção que foi vivida. Talvez eles estão passando por um momento de esfriamento, a vida já não é mais como era antes, as coisas já não são mais como eram antes. Mas eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja operando um milagre e mudando a história destes casais. Que a transformação seja tal em que as pessoas que conviverem com eles possam olhar e dizer: como vocês estão vivendo melhor do que antes. O vinho novo, um vinho melhor do que o antes, foi servido no casal. Pai, que esses casais possam testemunhar que o casamento deles mudou quando Cristo Jesus passou a fazer parte
do casamento deles, não apenas um credo religioso, mas parte da vida familiar deles. Nós abençoamos estes casais, abençoamos a obra que o Senhor tem levantado neste lugar, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Mais uma vez aos pastores, a minha gratidão por poder estar junto com vocês nessa noite. Deus abençoe.